É importante ressaltar que o PSDB esteve e apoiou o Sarney antes. Qual é o problema em continuar questionando o Sarney aí? Mas logicamente que, assim como nada, o deputado Marcos, que eu tenho o enorme prazer e privilégio de tê-lo como companheiro aqui nesta casa, por ser uma figura combativa, veio falar das obras do governo Lula. Eu vou ter que, logicamente, nesse momento, e eu até casualmente estava lendo a revista Veja, Marcos, e um presidente que tem 80% de aprovação em Santa Catarina, eu vou dizer o quê? Então, assim como você vê que nós vamos mostrar a revista Veja com a fotografia na capa da ministra Dilma, né? Se a Veja, que é a Veja, meu Deus do céu, Pedro Kizai, diz que a realidade mudou e nós com ela, o que eu vou dizer mais? Deputado Jailson. Só um minutinho, deputado Marcos já lhe dou a parte. Dizer que as universidades da fronteira não é obra do PT, é obra desse peão de fábrica chamado metalúrgico Lula. Porque o FHC foi 8 anos presidente, era doutor e não fez uma universidade sequer nesse país, e o nosso governo 36. Se disser que esse doutor chamado Fernando Henrique, que ficou 8 anos, não fez uma escola técnica, e o seu ministro de Educação produziu uma lei que proibia novas escolas técnicas no Brasil, que nós derrubamos em 2005, e o Lula agora recentemente inaugurou 70 numa talagada só, vão ser 12 em Santa Catarina. Querer falar em duplicação de 282, que está sendo inaugurada e vivia abandonada porque nada era feita. A 470 eu conheço. O acostamento era feito com macadame, foi toda recapeada, recuperada, e foi licitado agora dia 25 de fevereiro o túnel da entrada de Lontra de 5 milhões e 200 mil, que já tem 5 empresas. É lógico que não dá para fazer tudo, mas se fizer tudo também não sobra nada para nossa ministra Dilma, deputado Marcos. Então, apenas para lembrar algumas coisas rapidamente, olha, o risco Brasil que o seu governo deixou quando o Lula assumiu era de 2.700 pontos, agora está 200. O salário mínimo que o seu governo entregou era de 78 dólares, agora está em 252 por aí. A dívida que o seu governo deixou era de 185 bilhões de dólares, hoje o superávit é de 245 bilhões de dólares. Deputado Mota, dizer que isso não é mudança de conceito desse país, eu tenho que fazer referências, mas quero pedir ao deputado Pedro que vou lhe conceder a parte. Primeiro, porque Vossa Excelência nessa tribuna nos permite na oposição fazer o confronto das ideias da forma mais democrática e madura possível. Segundo, porque tenho que reconhecer que Vossa Excelência é uma liderança aguerrida, mas nós aqui fazemos um bom debate, e isso é o que faz enaltecer a consciência do povo catarinense que nos acompanha. Deputado Marcos. Deputado Jair, só por 30 segundos, dizer também ao deputado Pedro Kizai, que aqui está, e ao deputado Décio, de que hoje os índices do presidente Lula, eu chego à conclusão de que realmente a maquiagem faz coisa. A maquiagem faz coisa, okay. Passar um batom, um blush, faz coisa. E ademais o seguinte, peço a Vossa Excelência que se atenha, se possível, naquilo que foi tema principal do meu discurso. Aonde está 1 bilhão e 300 milhões de dólares que ainda falta investir em Santa Catarina no PAC? Muito obrigado a Vossa Excelência. O deputado Pedro Kizai já responde parte da sua intervenção. Deputado Jailson, quero lhe cumprimentar. E o deputado Marcos Vieira vai ter que fazer muito esforço aqui, muito discurso aqui, para desconstruir as grandes mudanças e transformações que vão ocorrer nesse país, e não vai ser possível. As obras, as ações, as mudanças são percebidas desde os mais pobres, dos trabalhadores, do emprego, da educação e da infraestrutura. E falar em infraestrutura, pega os dados do DENIT em Santa Catarina, que estavam sucateados aqui, o que em 30 anos foi investido em Santa Catarina.
desde que foi feita a 282, as demais rodovias. É lamentável ouvir isso e cobrar sobre o PAC aqui em Santa Catarina. Terceiro lugar, os tucanos, além do desmonte que fizeram e que fracassou essa experiência neoliberal, os tucanos vão ter que discutir várias obras não realizadas no país, obras que privatizaram esse país, obras que deixaram milhões de desempregados nesse país. E quem sabe daqui a um pouco tem que explicar as obras que o Pavan tentou fazer aqui em Santa Catarina, que é o líder maior do PSDB aqui em Santa Catarina, a obra do Pavan, que está fazendo manobra junto do judiciário com seus advogados, para não ser julgado rápido, porque senão já poderia começar a tramitar o julgamento e o processo contra ele, de denúncia de tráfico de influência, de denúncias aqui em Santa Catarina. Efetivamente os tucanos têm que fazer muito esforço nessa tribuna, mas não serão vitoriosos, porque o povo, ao invés do discurso, vê a prática do governo presidente Lula em primeiro lugar. Deputado Décio. É importante o debate, né? E o deputado Marcos usa esse parlamento para fazer a sua pregação ideológica, né, de como uma oposição ao governo Lula. Mas o povo está enxergando os benefícios que esse governo está operando nas suas vidas, e isso é extremamente visível, não são as palavras do deputado que vão tirar. Mas eu fico só impressionado, porque antes, deputado Jailson, o PAC era desnecessário, era não sei o que, agora o PAC está atrasado. Eles não conseguem, né, ver as obras também, né? Obra pública nesse país atrasada, infelizmente, não é muito novidade, né? Por N controles que a gente acabou construindo ao longo do tempo, né? E isso acaba criando esses atrasos. Mas agora as obras são extremamente necessárias e quer urgentemente. Isso é bom, né? Porque viu que nós tínhamos razão quando lançamos o PAC. E também, às vezes, a gente precisa olhar um pouquinho para a gente, né? Aqui no estado, e ver assim, quanto tempo demorou a obra do Camacho, lá, né? De Jaguaruna ao Camacho, assim, 6 anos, né? 18 quilômetros. Quanto tempo demorou a recuperação de Criciúma ao Ilhéns? Quanto tempo demorou a estrada de Morro da Fumaça a Sangão? Sim, estradas simples que demoraram anos e anos e anos, né? E critica os outros, mas tem que olhar um pouquinho em si também. Valeu, deputado Décio. Sem dizer que foram 35 milhões de pessoas que saíram da linha de miséria, seu Pelso. Por isso que a Veja ainda mostra mais isso aqui, ó. Candidata conquista o ninho. Deputado Décio, a Veja, Dilma Rousseff, só faltaram botar conquista o ninho tucano, né? Para poder. Então, a Veja está entregando os pontos também. Na realidade é o que a gente está vendo. Os dois figurinos de Dilma, a mulher que conhece as obras do PAC, obras de impacto desse país, que defendeu um marco regulatório para o pré-sal que não tinha, assim como um marco regulatório para o setor de energia, porque no nosso governo não tem apagão, tem a luz para todos, e inclusive e até sambar no carnaval. Eu vi que a nossa ministra sabe disso. Então eu não tinha visto ainda a revista. Isso mostra, logicamente, toda a credencial que ela tem, com o nosso Lulinha Paz e Amor do lado. É Lulinha Paz e Amor esse ano e Dilminha Paz e Amor. Isso é o que vai ser o nosso referendo desta campanha esse ano. Por isso a gente faz essa intervenção com muita tranquilidade, porque o bom combate se faz nas trincheiras, e temos que fazê-lo de forma aberta, de forma transparente e com evidências de quem fez e de quem continuará fazendo pelo Brasil. Diferente do que era antes, o Lula assumiu esse país sem ter projeto de desenvolvimento e principalmente projeto de obras. Hoje tem projeto de desenvolvimento e tem projetos de obras efetivas que a nossa futura presidente Dilma, junto com Michel Temer de vice, o companheiro do PMDB lá no Congresso Nacional, já me permito chamá-lo de companheiro, viu, Aguiar? Estarão
comandando as obras desse país. Deputado... 30 segundos, deputado João. Para registrar aqui no plenário a presença do nosso sempre prefeito de Guaramirim, o companheiro Pupo. Obrigado, presidente.